Boa noite a todos, meus queridos companheiros. Boa noite, Sérgio, a Nalva, o meu amigo Clemente, o Batista, Aurélio e meu amigo Amilcar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala nesta noite, em que estaremos dando continuidade à leitura da carta 1 do nosso Divino Mestre Jesus. Nós paramos na página 42, no último parágrafo, né? Nós estamos naquele momento em que o Cristo entrou no deserto, né? Então, está comentando sobre o que ele viu e sentiu quando ele estava no deserto. Eu acho que uma das partes mais importantes que o Cristo nos conta, quer dizer, a sua revelação para nós, que é realmente o momento máximo do Cristo, quando ele estava sendo iluminado, né? Então, é muito importante para nós, estudantes, ler e reler esta parte das cartas, que é o momento em que o Cristo está sendo iluminado, que ele foi iluminado, e o Pai está se revelando a ele, né? Não é isso? Bem, boa noite a minha amiga Márcia aí, agora também, boa noite, Nalva. Nalva está aí sempre acompanhando, fazendo as postagens da leitura que nós fazemos dentro da carta 1. Todo dia ela faz uma postagem muito importante para nós. Muito obrigado, minha querida irmã, por esse trabalho que você está realizando no nosso grupo de estudo, né? Muito bom. Você continue fazendo esse trabalho. Bem, já estamos aí em 10. Espero que os demais cheguem a tempo, mas vamos dar continuidade a essa leitura, né? Ok? Pessoal, na última aula de ontem com o Sérgio, todo mundo estava tendo uma certa dificuldade com a internet. A internet realmente, ontem não estava boa. Não sei se era do Sérgio, mas a voz dele estava muito difícil de ouvir, viu, Sérgio? Muito picada aqui em Cabo Frio, tanto eu quanto o Clemente. Então, não sei o que está acontecendo, se é o seu computador, se é a sua câmera, ou a internet que está transmitindo. Porque na minha casa eu estava com o computador ligado e com o celular, ouvindo no celular. No celular a sua voz estava chegando legal, mas nos computadores realmente estava muito difícil. Parece que no computador o processo demora um pouquinho mais para chegar. Então estava saindo muito entrecortada. O volume da voz do Sérgio estava um pouco baixa. Eu não sei se todos estavam com essa dificuldade. Mas o Clemente me ligou também, falando que não estava conseguindo ouvir, né? Eu então sugeri a ele que ligasse também no celular. Então nós precisamos resolver o problema do Sérgio. Eu quero saber de vocês se comigo está acontecendo algum problema nesse sentido. Se todos estão me ouvindo bem, se a voz está normal, se não está chegando matada, entendeu? Está todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, Samanta, seja bem-vinda. Ok, o Sérgio está ouvindo bem. Então, aqui também, aqui na minha clínica, eu tenho uma internet com uma potência maior. São 10 megas de entrada e 2 megas de saída, ok? Então, eu não ouvi você bem, Sérgio. A voz, mesmo no celular, ainda estava chegando com problema. Entendeu? Então, a saída da internet, né, o upload, né, que eles falam, normalmente é 1 mega. E nunca nunca sai 1 mega. Então, você, no meu caso aqui, eu pedi, você paga mais por isso, para que essa saída seja de 2 mega. Então,
Olha lá, a Márcia ouviu bem o Sérgio, né? Então, por isso que a minha internet aqui chega melhor aí, porque realmente eu paguei para ter assim, um pouco mais de saída, né? Muito bem, já deu um tempinho para o restante da galera chegar. Vamos agora dar início a essa leitura de hoje, né? Que é a sequência da carta 1. Ok? Vamos lá. Quando ele fala, o último trecho, ele dizia o seguinte: compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Então, veja só, o poder criativo divino, que ele fala, porque era a fonte de toda a atividade inteligente no universo. Então, não é digamos, não é toda a criação do Pai que tem a inteligência. Aí ele fala, se o homem possui inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo o ser. Então, a humanidade se torna diferente na criação por ela possuir inteligência, uma consciência inteligente. Tá certo? Isso é muito importante, quer dizer, é a própria expressão do Pai, né? Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Então, veja só, o que o mestre está nos dizendo, que é uma coisa que nós precisamos compreender essa engrenagem, que ele está falando ali que é o seguinte, que, boa noite, Jane, seja bem-vinda aí ao nosso grupo hoje, nessa noite. Ele está querendo nos explicar que, além disso, foi mostrado a ele que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios exatos e fundamentais. Quer dizer, foi mostrado que, assim como os homens têm características, quer dizer, o formato humano, né, isso que ele está querendo dizer, né, clara e uma natureza bem definida ao se apresentarem perante o mundo, você olha num ser humano e fala, aquilo ali é um homem ou uma mulher. Porque essas são a natureza clara e definida do homem. Você vê uma planta, aquela é uma planta. Você sabe que tipo de planta é, árvore, grama, tal. Assim como os animais, aquele é um pássaro, é um animal, e você define os diversos animais na natureza. Essas são a natureza clara, que o Cristo quer dizer. São claras e distintas em diversos reinos, né? Na natureza, sempre dizer, no reino vegetal, animal e no próprio homem. Então, todos eles, que ele fala, foram construídos e mantidos. Todos esses seres vivos, né? Tá certo? Aos quais poderiam ser claramente reconhecidos na maneira com que todos os seres vivos, as plantas, você sabe que é uma planta, animais são animais, aves é aves e o homem é o homem.
foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. E ele viu que esses princípios e características de construção do homem, dos diversos animais, dos vegetais, tá certo? Ele pôde observar que esses princípios e características, claramente observado, que ele observou no processo de criação, eram leis invariáveis governando todas as existências. E estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. Porque é tão normal você saber que o corpo humano está aqui funcionando. Ninguém questiona como é que isso funciona. Como é que a planta nasce pequenininha, cresce? Como é que os animais estão ali vivendo e são sustentados? Ninguém questiona isso. Tá certo? Ninguém para pensar, questionar. Aí ele fala, são constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse o poder criativo inteligente se manifestando por meio de todo o universo e da sua criação. Não é isso? Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Então ele vai falar quais são os princípios que é eterno em todo ser vivo que tenha vida na criação. E isso é bom a gente aprender esses detalhes. Quais são as diferenças? Por que esses princípios são eternos em toda a criação que tem vida? Primeiro, a natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que tem vida, está lá, tudo que é vivo e tem vida, sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Tudo que tem vida sempre cresce. Nasce pequenininho, semente solta um brotinho e aquela planta vai crescendo, crescendo de acordo com as características da consciência contida na semente. Ela se transformar numa árvorezinha pequena, ou num arbusto enorme, ou numa árvore muito frondosa. Dependendo da consciência da semente que foi colocada no sol. O ser humano nasce bebezinho, cresce, vai sempre crescendo, nunca para. Até quando para o crescimento em tamanho, ele começa o crescimento em transformação, em consciência, em sabedoria, mas está sempre crescendo. Tá certo? Então, o que ele está falando é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Tudo cresce. Então, é importante a gente observar isso. Tudo que tem vida, cresce. Está sempre crescendo, em crescimento, ok? 2, a natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. Olha que fantástico. Alimentação e nutrição. Isso é importante a gente entender. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo humano, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. Porque ninguém considera,
Como que é? A alimentação é garantida? É. A alimentação, ela está no corpo humano. Como? Ele vai explicar. A alimentação é fornecida a todos os seres vivos de acordo com a preferência individual. E o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. A humanidade tem uma fartura de alimentos na natureza. Então, ao ser humano foi dado essa fartura de alimentos. Animais, vegetais e uma série de gamas de alimentos. Aos animais, cada um tem um tipo de alimento. Olha que coisa interessante. As aves têm um alimento. Tem alimento destinado para todos na natureza. As plantas têm o alimento dela no próprio solo da terra. Então, para todos foi dado esse poder criativo de alimentação e nutrição. O animal, vários deles, um produz carne, produz leite, outros se alimentam. Cada um tem um tipo de alimento, um tipo de capim que gosta, um tipo de planta. A todos foi fornecido esse maravilhoso suprimento de alimentação. Está tudo ali. Quando aí ele fala, ainda vai mais a fundo. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está pronto dentro da mãe. Prontinho ali, ó. Quentinho, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Só naquele momento que a criança nasce, ou que qualquer seres mamíferos, quando nasce um filhote, o leite naquele exato momento está prontinho para alimentar a cria. Isso é um princípio que todo mundo acha que é natural. Não, gente, é um princípio invariável da criação, que é o alimento e a nutrição. Está lá pronto. Como que aquilo está pronto? Como foi produzido aqui? Quem bolou aquilo? Quem preparou cada espécie com esse? Onde está isso? Poder criativo, inteligente, universal. Ao criar cada espécie, já preparou tudo. Como eu disse, ninguém questiona isso, mas está lá, prontinho. Quando o bebê nasce, a mãe já está com o seio lá, estourando, até doendo, com leite prontinho para satisfazer a necessidade de nutrição e alimentação daquela criança. E assim, todos os animais mamíferos. Ok? Nós falamos, nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função no sistema que assegura a sobrevivência da espécie. Nenhuma ciência contesta, porque tem muitos animais que, se não é aquele leite, a cria morre, desaparece. O bezerrinho novinho, ele não sabe pastar, não tem dente para pastar. Enquanto ele é amamentado até o ponto que nasce os dentes e que começa já ele conseguir cortar o capim e mastigá-lo para engolir. E assim, todos os animais da espécie, um tigre com um leão, quando nasce, o filhotinho não tem essa. Tem que mamar na leoa até os dentinhos crescer, para que ele possa depois pegar a caça e comer a caça. Nós, seres humanos, somos o mesmo. Se não tivesse o leite, até nós termos os dentinhos nascidos, criados, para poder mastigar, fazer a sua alimentação. Então, tudo isso está ali, a ciência não consegue explicar. A função em si pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê.
a mola mestra da função. Pode ser compreendida, mas não porque ela é mola mestra. Não dá para explicar. 3. A natureza do poder criativo, deixa eu ver ali, o meu amigo Aurélio botou ali e postou o seguinte: inclusive, o sistema imunológico da criança vem com o leite da mamãe. Exatamente. Aí, esses detalhes estão aqui agora. Ó. Ele vai explicar agora. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual. Mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. Sim, todos nós temos esse poder de cura. Você já notou quando você dá um cortezinho pequenininho, um risco na pele, sai sangue, depois você bota ali um negocinho e tal. Daqui a pouco vem... a pele grudou, cicatrizou, 2, 3 dias depois, uma semana depois, está curado. Os animais são assim. Arranham um, passa, tal, já arranhão, aquele arranhão se cura. Então, isso está na cura. Já vem no leite da mãe, como diz ali o meu amigo Aurélio, esse poder de cura. Esse sistema imunológico já veio. Tá certo? Então, quem explica isso? A ciência não consegue explicar. Já está ali. Você vê que você deu um arranhão aqui, um cortezinho, um pequeno corte. Se for um corte maior, o médico vai lá e tal. Como os outros costura, né? Dá os pontos necessários. E o resto, o próprio organismo se encarrega de resolver aquele problema. Quem explica isso? Quer dizer, o poder criativo inteligente do universo, ao criar cada espécie, já o supriu e já está nele inserido esse poder de cura. Pensem sobre isso. 4. A natureza do poder criativo é proteção. E ainda protege, tem a proteção. Aí ele vem, a proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de Medina descrevem vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, vi a característica da proteção inerente ao poder criativo inteligente. Da seguinte forma: à medida que as plantas, aves, animais estavam me sendo apresentadas para que os observasse, de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido harmoniosamente fornecida com grande atenção a cada detalhe. Sabia disso? Como que é bacana isso? Cada detalhe. Estas características, ele vai detalhar as características da proteção. Vejam só como são esses detalhes. Estas características de proteção é combinada com outra característica dinâmica da satisfação das necessidades. Veja que importante. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e pluma para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Os animais que vivem lá no Polo Norte, na Antártida, eles têm uma proteção especial de pelos e gorduras que os mantém aquecidos durante
altas temperaturas, aqueles que estão no calor também, as aves também têm suas plumas, suas peles, para protegê-lo. Olha como que ele viu todo esse detalhe. Aí ele vai explicar para nós nos detalhes. Vi que as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos nos animais, né? As sobrancelhas protegem o olho do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Ninguém parou para pensar nisso. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com seu tipo de caudas, abanadores, né? Que os faz livrar-se delas mais rapidamente, para abanar, bater nos mosquitos, né? Olha que coisa fantástica. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes, de pouca consequência. Ainda assim, tinha repercussões profundas para o conforto de todo o ser vivo. Estes luxos físicos, somado aos desenhos básicos dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre dos estresses que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Não precisa falar, né? Quanta riqueza, né? Quanta riqueza esse poder criativo divino, a inteligência divina criativa trabalhou para fazer a perfeição. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscita o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Como a humanidade é abençoada. Mais uma vez, ergui louvores e fui elevado em uma luz dourada interior de maravilhoso arrebatamento. Pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Nós estamos aqui para expressar a natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocarem, correrem, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asa, se acreditassem de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudessem voar. Você vê como é abençoada o ser humano, a humanidade. Se eles quisessem voar e dedicasse seus pensamentos, sua atenção, algo começaria a desenvolver para que ele voasse, né? Para você ver como o poder criativo no homem inteligente é forte.
Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei à plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe na criação nutre, rege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor, viu, gente? Ele explica isso. Essa é a atividade do... Muito bem. Foi neste momento de compreensão, eu vou ler novamente, da natureza do poder criativo, que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Sobre esse amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Que a mãe cuida, né, gente? Você vê uma mãe de todas as espécies. Uma mãe humana, um animal, qualquer que seja, é aquele cuidado amoroso da ave. Está sempre ali cuidando com amor. 6. A característica inata do poder criativo, inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha por nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Veja só o que o Cristo fala. Como é bonito esse parágrafo, né, gente? Quando ele diz que as características inatas do poder criativo, inteligente e amoroso é que tem dado à criação sua forma individual de ser. E o trabalho, ele trabalha em nós, para nós, por meio de nós. Seu trabalho, que ele me diz, é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Está sempre dentro de você trabalhando. Para você, por meio de você. Somente o ser humano que não pode ver isso e não sente isso. E sai por aí destruindo tudo. Aí ele fala, esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Ainda diz, que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? E ele diz que foi o ponto máximo da iluminação e da sua visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Imagina estar vivendo um momento desse, como Cristo viveu. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, composto de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes dos corpos, desde a carne, ossos, sangue, até os olhos e cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para os seus objetivos comuns. Com toda a certeza,
o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. O Sérgio colocou ali, eu estou tão empolgado aqui, me desculpem, que eu nem estou vendo aqui. Vamos voltar aqui e dar uma lidinha aqui. Desculpem. Vou voltar aqui atrás para nós continuar, né? Eu nem li aí. O Sérgio está falando, vamos parar um minutinho para nós ler os comentários. O Aurélio colocou, a Nalva colocou, tenho vivenciado estes princípios através da Cecília. Antes o que era tido como natural, hoje sei que é o pai, trabalhando nela, nutrindo, protegendo, alimentando. Para mim, tem sido uma experiência fantástica vivenciar o pai trabalhando através de sua criação. O Sérgio, o organismo totalmente adaptado, a nossa forma é produto da Mãe Terra Amor. A Mãe Terra Amor aí, que o Sérgio botou. Muito lindo, Nalva, a percepção do cuidado da Mãe Amor. É um aprendizado de nossa alma. É verdade. A Nalva, novamente, verdade, Sérgio. Antes eu via tudo isso como uma coisa normal da natureza. Hoje eu compreendo e entendo que o Pai, trabalhando através dela para suprir suas necessidades, tem sido um aprendizado maravilhoso. Gostei desse papo dos dois aí. A inteligência do Pai se fez planeta, Terra, Mãe, Amor, como ventre nutrindo a capacidade de gerar e nutrir todos os seres da Terra. Sim, entendi. A Mãe Terra também é que nos fornece todo o alimento, né? Porque a Mãe Terra é que dá vida, que fornece alimentação a todos os seres vivos que habitam esse planeta. Essa que é a verdade. Tudo sai dali. Ela cria os animais que abastecem o homem e por aí vai. Então, a Mãe Terra realmente está lá, a Mãe Terra, ajudando o Pai na criação, em fornecer o alimento para as diversas espécies da criação. Correto. Muito bonito isso aí. Gostei desse papo aí dos dois. Desculpa aí, porque eu estava aqui tão empolgado, né? Então, veja só, como ele fala, eu havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades minúsculas. Que ele fala das células, né? Trabalhando em um princípio de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo. As células trabalhando no corpo humano e em todos os corpos vivos, né? Tá certo? Do corpo, desde a carne, ossos, sangue até os olhos e cabelo. A única diferença entre essas comunidades, que eram as diversas células, né, era o tipo de trabalho requerido para o seu objetivo comum. Uma fazendo osso, outra sangue, outra cabelo, outra pele, tá certo? Outra órgãos e por aí. Com toda certeza, o impulso divino, por trás de toda essa atividade inteligente e determinada no corpo, é a inspiração e base da própria conduta humana. Que é o impulso divino que está trabalhando, comandando esse exército de células no seu corpo. Quando a pessoa trabalha em conjunto para produzir um objetivo planejado. Quer dizer, o homem também, quando vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Uma casa. Então, eles trabalham juntos para produzir aquele objetivo planejado. Então, todos eles construindo uma casa, um prédio, tá certo? Uma ponte, um viaduto. Então, ele está comparando essa atividade a
dessas células a atividade humana. Vamos lá. Elas extraem, aí as células, né, elas extraem a inteligência, o próprio e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Isso mesmo. Porque o ser humano, quando ele vai construir, eu vou construir, eu sei fazer, eu vou fazer isso. O engenheiro faz aquilo, o pedreiro faz aquilo outro, cada um toma ali, o outro está chamando a atenção do outro. Não é a mesma coisa quando esse comando vem do poder criativo. Essa é a diferença. O homem, quando está construindo alguma coisa, é ali um projeto dele, ele que está construindo e acabou, tem que ser assim, tem que isso, tem que isso aqui. No nosso corpo, não é assim. As comunidades de células trabalham sob a direção de algo bem maior. É do poder criativo de Deus. Então, por isso que uma célula não interfere no trabalho da outra nunca. A única diferença entre uma e outra são todas iguais. E a única diferença entre o trabalho de cada uma é o trabalho que ela realiza no corpo. Que já não é o caso do homem. Está vendo? Eles estão ali na disputa e na discórdia, cada um faz isso, e um manda no outro, diferente do poder criativo. É isso que o mestre está querendo dizer. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo... E em nenhum tempo, porque lá não, dentro do corpo, a ordem e a harmonia e a cooperação é máxima. E já o homem não é assim. É isso que ele está dizendo. O homem não, o homem é disputa. Entenderam, né? Aí nós vamos para o 7. A sobrevivência. É uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres cresçam, sejam curados dos ferimentos, lembra que eu falei lá? E doenças, para que sejam alimentados, a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência neste planeta, né? Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. Sempre, em todos os casos de vida, o poder criativo divino, está lá, poder criativo, tem essa aí, a lei da sobrevivência. Todos os seres humanos estão preparados para conservar, para procriar. E nisso daí, ele fala, maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres cresçam, sejam curados dos ferimentos, que é aquele outro lado de trás que ele falou, das doenças, para que sejam alimentados, a alimentação, a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência de cada espécie na Terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza. E sua atividade é consistente, ano após ano. Nunca acaba isso. O ser humano e tudo que tem vida está sempre preparado, foi adaptado com todas essas características que assegura a sobrevivência e a criação na Terra. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus
lugares por milênios. E é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Quer dizer, tanto o Sol, a energia do Sol, como a energia da Lua e as estrelas, que ele fala, tem ficado em seus lugares, milênios de anos, mas é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos e movimento. E ele ainda fala, e todos esses fenômenos fazem parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Nós precisamos da luz solar, do calor do Sol e das irradiações da Lua que vão depois fazer esses astros girarem e movimentarem para que haja as estações que irão funcionar como o crescimento da humanidade. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amor inteligente, poder criativo, escondido dentro de todo tipo de entidade criada no universo? Todos têm lá a chama eterna do amor inteligente e poder criativo. Foram. Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além dessa dimensão terrena. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Nós só vemos ele. O próprio Mestre está revelando que existem outros mundos, outras criações. Tá certo? Mas para você ter acesso, você vai ter que levar em consciência. Bem, nós vamos parar ali na sétima e o oitavo fica para a próxima leitura. Senão nós vamos falar aqui até amanhã. E eu já não gosto, né? Então nós fomos até a página 46, primeiro parágrafo. Vamos iniciar no segundo parágrafo. Característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. E nós entramos num assunto muito palpitante. Tá? E nós precisamos, é onde ele vai falar das estações. Eu comecei a falar ainda, tá certo? E daqui vai dar um toque. A inteligência do Pai fez o planeta Terra. Vou passar, então, para a sala de bate-papo, para que nós possamos ter o comentário do nosso... Aí estamos. Maria Helena. Não, já chegou aqui primeiro, vamos ali. O Sérgio terminou ali, o Aurélio colocou. Assim como quando só havia, há anos atrás, foram elas que prepararam a nossa atmosfera, produzindo oxigênio que não existia. Então, no planeta Terra. Legal, conheci esse conhecimento. Maria Helena, é uma imagem tão linda que falta palavras para expressar os meus sentimentos em relação a tudo isso. Nunca imaginei que um dia eu iria encontrar uma descrição tão espetacular. Só o próprio Cristo poderia revelar tanta perfeição do poder criativo. Bonito, Maria Helena. Bonito mesmo que você acabou de falar. Realmente, nenhuma religião, nada, nenhum conhecimento que chegou a esse planeta pode se comparar a essa descrição do Cristo. Portanto, você diz
somente o Cristo, que passou por este momento máximo de iluminação, e que, como ele diz, somente ele teve essa visão, poderia descrever com tanta perfeição e com tanta exatidão para todos nós. Por isso que eu falei que essa leitura merece ler e reler, porque é muito maravilhoso. Concordo plenamente com a Maria Helena que ele falou. Realmente é muito maravilhoso. Esse comentário da Maria Helena é fantástico, porque somente um ser como o Mestre Jesus, que realmente obteve a iluminação, pôde ver essa maravilha da criação, poderia explicar para nós. Aí alguém me pergunta, quem escreveu esse livro? Não poderia ser ninguém, nenhum ser humano poderia escrever o que contém isso aqui. Porque ele não tem o conhecimento que o Divino Mestre teve quando esteve no deserto. Somente ele. Então não tem como você nem passar por uma dúvida lá na cabeça dele. Aí o meu amigo Sérgio botou, não há ser humano capaz de discorrer com tanta naturalidade sobre as leis da existência. Fechado. Você está entendendo? Não há ser humano. Não há. Não tem argumento, não tem como. Ele explica nos detalhes as leis da existência, as características, como foram construídos cada corpus. É muito maravilhoso isso. Só os princípios da criação é um presente do Cristo para nós. Mas recebemos 9 cartas natural, eterna. Eterna, né? Exatamente. 9 cartas. Manual eterno. Gratidão ao irmão Cristo. Como os temos que ter, né? Né, Batista? Por isso que eu digo, vamos ler, reler, estudar, para nós aumentarmos em nós essa compreensão perfeita desse mecanismo, dessa coisa maravilhosa. Ele viu, está transcrevendo para nós, para que nós possamos viajar e ter e chegar lá nesse conhecimento. Está passando para nós com muito amor, né, Batista? Com muito amor ele está passando para nós. Então vamos aproveitar esse presente do Divino Mestre. Eu já tive pessoa que falar que, olha, livro aí, o cara que lê ele fica meio pirado, vocês cuidado, hein? Cuidado com a leitura desse livro, né, Jane? Mas o cuidado não é esse. Aqui está a verdade. Nunca essa verdade chegou com tamanha clareza e exatidão para a humanidade. Somente agora, você que tem ele em mãos, está de posse dessa verdade. E no futuro, a humanidade vai tomar consciência. E vão mudar. Porque não tem jeito. Não tem falha. Aqui está perfeito. É a verdade. Aurélio botou as 7 características relatadas hoje estão na oração, com certeza. Estão na oração, viu, Aurélio? Bem observado. E o Sérgio, imagine o nível de energia consciencial que o canal teve que suportar para traduzir em sua mente. Pensa bem, Sérgio. Você já imaginou? Por isso que ele fala que tem hora que ele tinha que desligar o computador dela, dar uma pane no computador dela, porque ela estava quase fritando a cabeça. Ele interrompia a transmissão para ela acordar. Porque senão, é o que ele falou, a consciência dela não suportaria. Isso ele explica muito bem. Somos viajantes de tempo, sempre buscando a verdade. E somos ajudados, mais uma vez, pelo nosso amado Mestre Jesus. Né, minha amiga Samanta? Muito bem falado também. Somos, há quantos anos, há quantas vidas, hein, Samanta?
Estamos buscando esse tesouro. Então, quando você, meu irmão, pega isso, não solte. Leve até o fim. Eu nunca mais parei. Eu, meu amigo Clemente, aqui, a turminha que está aqui comigo agora, agarrou e agora, ó, vamos que vamos. Ninguém para. Meu amigo Amilcar de Lisboa, quando começo a meditar que nós somos o resultado de partículas da explosão de estrelas, aí o bicho pega. E todas essas partículas se foram unidas para produzir este universo maravilhoso de acordo com determinados princípios e características. Que grande alegria sermos seres de corpo e alma. Grande Amilcar, né? Grande. Maravilhoso. Realmente, que maravilha. Você vê que nós fomos formados, né, por uma explosão de partículas. E a nossa alma vem lá desde do Big Bang. Está aí, ó. Vida após vida. Crescendo, evoluindo. E só vamos retornar à fonte quando a nossa iluminação for concluída, né? Para isso, o Divino Mestre veio agora no ano 2000 ou 2001 para trazer para nós esse manual, como diz o Batista, para nos ensinar, para nos conduzir rumo a essa iluminação. Então, não vamos deixar que, mais uma vez, os ensinamentos e as palavras destas se percam. Fique com o que aconteceu há 2000 anos. Vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, né? Né, Amilcar? Não vamos soltar mais, realmente. Realmente, meus queridos amigos, é uma maravilha, como diz o Amilcar, né? Saber que a gente está aqui de corpo e alma e fomos formados dessa explosão de estrelas, de energia. Fazemos parte desse universo. Somos parte dele. E o ser humano é que possui a inteligência e ele a extraiu do poder criativo inteligente, da fonte de todo o ser. Então você possui essa inteligência para fazer essa mudança necessária na sua consciência para atingirmos a nossa iluminação. Mais alguma coisa aí, meus queridos amigos? Vamos lá. Obrigado aí a Maria Helena, que está aí no presente. Maria Helena é do nosso grupo aqui de Cabo Frio, uma estudante muito competente. E também a minha amiga estava aqui, saiu a minha amiga. Cadê? Ela não está aqui. Estava aqui a nossa amiga Jane. A Jane e a Maria Helena faz parte do grupo aqui de Cabo Frio. Ela e o esposo dele. Duas aquisições maravilhosas que o Divino Mestre nos presenteou aqui em Cabo Frio, né? Muito boa essa aquisição. Foi o Divino Mestre Jesus que preparou essas almas aí para nos encontrarmos nesse momento e dar sequência a esse grande aprendizado. Mais alguém fala alguma coisa? Hoje os comentários foram poucos. João Lúcio não está aqui, não estou sentindo falta do meu amigo João Lúcio. Quando o João Lúcio está aqui, ele está sempre digitando e preparando aí. Mas fomos aí supridos pela Nalva, pelo Sérgio, né?
pela Maria Helena, pela Cleide, pela Samanta, pelo meu amigo Batista Aurélio, e esse grande amigo lá do outro lado do continente, né? De Portugal, Lisboa, meu amigo Amilcar, né? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E se não tem mais nada a falar, deixe-os à vontade para que possam se retirar. Eu é que tenho muito a agradecer a vocês por mais essa noite, por mais esse aprendizado. Muito feliz mesmo por estar junto com você, dando sequência à leitura da Carta de Cristo, da Carta 1, que eu acho que é um presente, ele descrevendo para nós a sua iluminação. Muito bom. Como diz outro, um depoimento do próprio Cristo. Como dizem meus irmãos aí, com certeza não podia ser outra pessoa a descrever isso senão o próprio Cristo. Nenhuma mente humana seria capaz de imaginar isso ou descrever com tanta perfeição o que ele está descrevendo para nós, né? Não existe, não tem mente humana capaz de fazer isso. Com certeza não. Podem ficar à vontade, aqueles que quiserem sair ou fazer mais algum comentário, fique à vontade, gente. Fique à vontade. Meu amigo Amilcar rematou aí, né? Maria Helena, obrigado pelo comentário. Foi muito bom mesmo, viu? Muito bom mesmo. O comentário foi muito lindo. Batista também, Aurélio, Sérgio, sempre ajudando. Muito bom mesmo. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, meu amigo Sérgio. Boa noite, Samanta. Nalva, boa noite. Batista, Aurélio. Tenham todos uma boa noite. Meu grande abraço a todos vocês.